de rejeição. Bem, sejam todos bem-vindos, já que está iniciando aqui a gravação. Nosso tema de hoje, né? Nós vamos hoje ver dois temas muito simples. Realmente hoje a nossa aulinha é uma aula bem simples para compensar um pouco a nossa carga das últimas semanas, que foram aulas pesadas que a gente envolveu aí princípios. Passamos aí 2 semanas estudando princípios, né? Devido ao processo legal, ampla defesa, contraditório, reformar simpégios, todos aqueles outros. Realmente foram semanas mais intensas. Hoje a gente tem uma aulinha um pouquinho mais leve, mais light, que é a questão dos sujeitos processuais e da estrutura da lei processual penal no tempo e no espaço. E aí, a partir da próxima aula, quinta-feira, a gente vai começar a falar de investigação, falando de inquérito policial, outros meios de investigação, e aí, provavelmente, Camila, a gente vai até aí com a matéria, tá certo? Eu vou definir isso na semana que vem, mas eu acredito que a gente vai até a parte de investigação. Vocês sabem que a nossa AV2, né, ela será uma prova assemelhada, não é propriamente igual, mas é uma prova assemelhada à prova colegiada, né, porque vai ser uma prova que não é elaborada por mim, é elaborada a partir de um banco de questões produzida pelos professores, e nós definimos, dentro de um colegiado de professores de processo penal 1, que a matéria da AV2 vai até prisões. Então, provavelmente, a gente vai ter como matéria para a AV1 a investigação e a matéria da AV2 prisões. Mas aí, 2 avisos importantes. Antes da AV1, tá? Eu vou fazer uma aula de revisão para que a gente possa revisar todo o conteúdo. A AV1 é uma prova que eu vou elaborar. E por que eu estou acelerando um pouquinho o nosso conteúdo? Levi, Camilinha, Karen, todos os demais. Porque entre a AV1 e a AV2, eu quero ver com vocês prisões no processo penal, e quero, antes da AV2, já que será uma prova com um formato diferente, eu quero usar aí 1 ou 2 aulas para que a gente possa fazer uma revisão mais bem direcionada para essa prova, inclusive com a resolução de algumas questões práticas. Então é por isso que eu prefiro que a gente cobre um pouquinho mais na AV1, isso já vai dar uma base melhor para vocês, para chegarem na AV2 com esse conteúdo mais bem sedimentado. E antes da AV2, eu quero fazer 1 ou 2 aulas, Yuri, com questões no formato da prova, né, para que a gente possa efetivamente ter esse tipo de experiência. Mas na semana que vem eu defino com vocês direitinho a matéria da prova. Então, eu pergunto a vocês sobre princípios no processo, sobre tudo aquilo que nós conversamos até agora. Alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá beleza? Né? O que vocês acham? Tá tudo tranquilo? Então, hoje, nós vamos falar sobre os sujeitos do processo, como é que esses sujeitos se organizam, e em especial destaque, eu quero conversar sobre a atuação do juiz, né, para que a gente possa entender as limitações do próprio juiz em relação a isso. A gente também vai falar sobre uma figura interessante no processo penal, que é o assistente de acusação, e a seguir, na segunda parte da aula, nós vamos entender como é que funciona a lei processual penal no tempo e no espaço. A gente vai perceber, Stephanie, que a lógica da lei processual penal em relação ao tempo e ao espaço é uma lógica muito mais simples, mas muito mais do que aquela lógica que vocês aprenderam lá em Penal 1, quando trabalharam com a lei penal, ou seja, a lei material no tempo e no espaço. Mas vamos primeiro aos sujeitos processuais. A tríade essencial que nós vamos ter no processo é a acusação, né, a acusação com um elemento central. A gente vai conversar ainda esse semestre, será a nossa penúltima matéria, a gente vai falar sobre a ação penal, e quando a gente falar sobre a ação penal, nós vamos ver que essa ação penal, ela se divide em 2 espécies essenciais: a ação penal pública, que é oferecida pelo Ministério Público, e a ação penal privada, que é
conduzida pelo ofendido, né? Agora, claro, o ofendido através de seu advogado. Então, a acusação no processo criminal, ela vai estar situada em uma dessas esferas. Então, ou eu tenho, Laricinha, uma ação penal movida pelo MP, que é a regra, que é o padrão, ou, em algumas circunstâncias, a gente vai estudar isso com muita tranquilidade ainda um pouquinho mais na frente, a gente vai ter uma aula dedicada à sua ação penal privada, a gente vai entender em que circunstâncias, em que elementos nós teremos aí a ação sendo oferecida diretamente pelo ofendido. Lembrando que no caso do Ministério Público, repito, a regra, o que eu tenho aqui é uma decisão da sociedade, essa decisão ela está materializada na Constituição Federal, lá no artigo 129, né, que é efetivamente uma ideia, né, de que a ação penal pública, ela é efetivamente da titularidade do Ministério Público. Então, esse artigo 129, Camila, antes que eu me esqueça, diga ao senhor seu marido que ele está me devendo uma resposta, viu, de um convite que eu fiz a ele, eu estou esperando a confirmação dele, deu uma cobrança nele, viu? Foi, estou esperando, muito educadamente, mas eu estou esperando, porque está sendo gravado esse meu carão, né, e essa minha cobrança de resposta. Então, veja só, mas não é nada demais o convite não, viu? Não é indecente não, fique tranquila. O que nós temos? É a ideia de que, no artigo 129, inciso 1º da Constituição, é como se a sociedade outorgasse, Karen, ao Ministério Público uma procuração para que ele representasse essa sociedade de forma direta naquele processo. Ou seja, o artigo 129, ele funciona nesses termos e nessas condições como uma espécie concreta de procuração. É como se eu tivesse aqui, insisto, uma procuração dentro desse cenário. Já no caso do ofendido, naquelas hipóteses em que a titularidade é do ofendido, em outras palavras, é da própria vítima, ele obviamente não tem uma procuração, aspas, dada na Constituição. Então, ele aqui vai ter que resolver um problema. Perceba só, quando a gente fala de uma ação penal, Vinícius, pública, a Constituição já disse que o Ministério Público tem o chamado jus postulandi para oferecer a ação. Então, ele tem dado pela própria Constituição esse jus postulandi. No caso das ações privadas, em que eu estou entregando a ação penal para a vítima, ou seja, para o ofendido, esse ofendido, ele diretamente, ele não terá esse jus postulandi, ou seja, ele, de forma direta, não poderá oferecer aquela ação penal. Ele precisará oferecer essa ação penal através de seu advogado. Então, no caso da ação penal privada, essa, repito, que é do ofendido, caberá ao advogado oferecer a ação. E aqui uma questão interessante. Veja só, Rei. Eu tenho, no caso, Enzo, do ofendido, ele não pode, ele, ofendido, escrever a petição, assinar a petição e propor a ação. O que ele vai fazer? Através de um advogado, que dele receberá uma procuração, é que essa ação será proposta. Mas essa procuração, Beatriz, que eu vou outorgar a esse advogado criminal, é uma procuração ad judicia, nós chamamos de et extra, ou seja, com poderes especiais. O que significa isso? Quando eu outorgo uma procuração a um advogado, Alexandre, uma procuração ad judicia,
significa que eu estou transmitindo àquele advogado os poderes intrínsecos definidos no Código de Processo Civil desta cláusula adjudícia. Então, na hora que eu digo transfiro, outorgo ao doutor fulano os poderes intrínsecos e naturais da cláusula adjudícia, aquilo ali é um pacote fechado de poderes previsto lá no CPC. Oferecer a ação, oferecer contestação, dar quitação, apresentar recursos, fazer a sustentação oral e por aí vai. Ou seja, eu tenho ali um combo, camelinha fechado, dos poderes que eu outorgo àquele advogado. Agora, quando a procuração adjudícia ela é outorgada na esfera penal, eu preciso fazer um adendo, ou seja, eu vou entregar a procuração com as cláusulas, ou melhor, com a cláusula adjudícia, né? Eu vou outorgar essa procuração com essa cláusula adjudícia, porém, eu irei, vejam só, acrescentar um poder. Qual é o poder, Beatriz? Oferecer ação penal no caso tal. Então, na procuração criminal, eu vou colocar aquela procuração com a cláusula adjudícia, nos termos lá do CPC, mas eu tenho a obrigação, Stephanie, de colocar uma vírgula e dizer, ainda outorgo ao advogado a capacidade ou poder de oferecer ação penal no caso tal. Então, é por isso que a gente costuma chamar a procuração criminal de procuração adjudícia et extra, ou seja, com poderes especiais, porque eu sou obrigado a outorgar esses poderes especiais. Então, veja, como é que se forma a acusação no processo penal? Ou é o Ministério Público, e aí esse camaradinha não precisa de procuração, porque a Constituição já outorgou a ele essa possibilidade, ou, do outro lado, eu terei efetivamente a possibilidade da ação penal ser privada, portanto, oferecida pelo ofendido. Mas quando eu digo aqui oferecida pelo ofendido, não significa dizer que eu tenha, Karen, o ofendido diretamente apresentando, porque ele não tem, repito, jus postulandi. Nesse caso, ele outorga uma procuração àquele determinado advogado, procuração é essa dotada desses poderes especiais, para que o advogado possa oferecer a ação. O advogado tem que ter muita técnica e tem que ter muita prudência nesse momento, porque veja o que o advogado está fazendo. Ele está peticionando em nome de alguém, acusando um outro alguém de crime. Então, o advogado tem que ter muito cuidado em relação à forma de redação, deve ficar muito preso, muito vinculado àquela descrição fática, àquela situação fática descrita ali pela vítima, para que ele possa referendar e validar essa determinada procuração. No entanto, ainda falando de acusação, portanto, ainda no polo ativo do processo penal, existe uma figura que o Código chama de assistente, mas que a doutrina e a prática chamam de assistente da acusação. O que é o assistente da acusação? O assistente da acusação é o ofendido, que no caso das ações penais públicas, portanto, aquelas ações, Yasmin, que a titularidade, a legitimidade para propor é do Ministério Público, o ofendido, em desejando, isso aqui é uma faculdade, é uma possibilidade, é uma liberalidade, ele poderá habilitar-se como assistente da acusação. E aí ele vai atuar como um ator coadjuvante dessa acusação. A acusação principal é feita pelo Ministério Público, é o Ministério Público que vai propor a ação, é o Ministério Público que obrigatoriamente estará em todos os atos do processo, mas o ofendido tem a faculdade, ele tem a possibilidade, existe uma liberalidade de se habilitar, se assim o desejar, como assistente da acusação. Como é que ele faz isso?
Ele vai contratar um advogado, ele vai outorgar a um advogado uma procuração, nos mesmos termos que eu falei agora há pouco para vocês, e esse advogado vai peticionar ao juiz, dizendo que aquele ofendido tem interesse de ser habilitado como assistente da acusação. E o juiz vai analisar, verificando se de fato ele é o ofendido, se de fato ele é a vítima daquele processo, e aceita aquela habilitação. No momento em que o juiz defere esse pedido, acata esse pedido, daí para frente a acusação vai ser feita pelo Ministério Público e pelo assistente. O que isso significa? Que em todas as audiências eu vou ter que intimar o Ministério Público e o assistente, que ele vai poder fazer perguntas às testemunhas, ele vai poder trazer provas para o processo, ele vai poder recorrer. Então, ele tem os mesmos poderes que a acusação, aspas, principal, conduzida pelo Ministério Público, tem. Tanto assim que nada impede, por exemplo, que se no final do processo o Ministério Público não recorra a Beatriz, ele pode recorrer de forma autônoma. Então, o assistente da acusação nada mais é do que o próprio ofendido, que no caso da ação penal ser pública, portanto, a ação penal não é dele, como no caso da ação penal privada, em que ele é o titular da ação, mas ele pode, e aqui é do condicional, sim, ele pode habilitar-se como assistente para, eventualmente, vir a atuar naquele processo como um assistente, um complemento da acusação. Então, ele vai ter, repito, os mesmos poderes instrumentais que o Ministério Público tem, mas ele não vai ter a titularidade principal. Tá? Então, a acusação pode ser formada pelo Ministério Público, no caso da ação penal pública, pelo ofendido, no caso da ação penal privada, e no caso da ação pública, esse ofendido, em desejando, poderá se habilitar como assistente da acusação. Tanto na figura de assistente da acusação, quanto na figura de titular principal da ação, lá na ação privada, ele não vai poder fazer isso de forma direta, ele vai sempre ter que buscar efetivamente a atuação de um advogado, eu repito, que ele outorgará uma procuração para que o advogado possa representá-lo judicialmente. Até aqui tá ok? Tá tranquilo? Professor, só uma pergunta rápida. Pode ser até demorada também, viu? Não precisa não. Pronto, só para confirmar o que o senhor disse, o acusado ele tem os mesmos poderes instrutórios inerentes ao Ministério Público. Os mesmos, sem nenhuma exceção? Sem nenhuma exceção. Ele vai poder... para não dizer que ele não tem uma diferençazinha, Enzo, o que acontece? Como normalmente eu me habilito como assistente depois que a denúncia já foi oferecida, a gente vai estudar um pouquinho mais à frente que o momento de indicação das testemunhas, Enzo, é o momento da denúncia, ou seja, quando o MP oferece a denúncia, ele vai oferecer ali o seu rol de testemunhas. Então, quando eu me habilito depois da denúncia, aquele momento de indicação já passou. Mas isso não quer dizer que eu, como assistente, não possa, por exemplo, sugerir ao juiz trazer alguma testemunha que eu considere importante. A única diferença é que aquelas testemunhas listadas na denúncia, o juiz está obrigado a trazer para o processo. As testemunhas que o assistente da acusação vai sugerir, o juiz não está obrigado a trazê-lo, vai depender de uma análise preliminar que o juiz faz de pertinência, de efetividade daquela testemunha. Então, talvez esse seria o único ponto em que há uma diferença um pouco mais objetiva na atuação do assistente da acusação e do MP. Então, o que eu quero dizer é que não é que o assistente da acusação não possa trazer testemunhas, apenas ele vai ter um trabalho um pouquinho maior, porque ele vai ter que justificar ao juiz por que aquela testemunha é tão importante, já que o momento regular, normal de oferecimento desse rol de testemunhas é lá da denúncia, que é um ato próprio do MP. Tirando isso, basicamente não há diferença. E aí eu ressalto aquele ponto que eu acho que é um ponto bem ilustrativo do que eu estou querendo dizer. Se a sentença é desfavorável de alguma forma à acusação, ou no todo ou em parte,
o MP não recorre, o assistente pode, de forma autônoma, recorrer. Então, veja que tem muitos poderes na condução dessa acusação, sendo facultado a ele até mesmo apresentar de forma autônoma esse determinado recurso. Beleza, Enzo? Show, professor. E o senhor acha que vale a pena ser assistente? Veja, existe alguns colegas advogados usam uma expressão que não é do todo errada, que a acusação privada ela é um luxo. Então, por que ela é um luxo? Porque eu posso não fazê-lo, né? A missão ela é do MP. Em geral, eu acho que vale a pena sim, né? Em geral, eu acho que vale a pena sim, porque faz com que o processo ganhe um impulso mais cuidadoso, mais adicional. Você soma esforços aí em relação à acusação. Acontece, Enzo, isso não é tão comum, eu confesso, mas eu já vi alguns casos, eu mesmo já passei por isso, de que há um ou outro promotor, aqui eu estou falando de uma forma muito, muito excepcional, mas acontece, ele se sente um pouco à vontade quando ele percebe que há um assistente da acusação para não impulsionar tanto o processo. Então, eu vi casos, repito, são casos muito excepcionais, muito pontuais, do promotor meio que diz assim, já que ele se habilitou, já que o advogado dele está conduzindo, deixa o advogado dele trabalhar, eu vou ficar meio que na minha. Né? Isso não é correto, isso não é adequado, isso não é desejável, já que a titularidade da acusação ela é do Ministério Público, portanto o Ministério Público é o principal responsável, mesmo havendo aí o assistente, mas pode acontecer. Mas, em geral, é interessante sim, porque você tem aí uma atuação direta do ofendido que teve, de alguma forma, um vínculo mais íntimo, mais direto com aquela determinada prática criminosa. Né? Um outro sujeito importante, então a gente já falou do Ministério Público, a gente já falou do ofendido, a gente já falou do assistente à acusação, vamos falar do juiz. Né? O juiz ele é o destinatário de todo esse pedido de ação, ele é o responsável pela prestação da jurisdição. Nós já estudamos aqui esse semestre que o processo penal tem uma característica muito importante, que é o monopólio da jurisdição criminal. Então, quando a gente fala de processo penal, eu estou falando de um ramo processual onde existe efetivamente uma relação de monopólio, né? Há, portanto, um monopólio da jurisdição criminal. O que é que significa? Significa que, em regra, as questões criminais devem ser enfrentadas no âmbito da jurisdição criminal, da justiça criminal, ou seja, eu tenho que levar aquele processo à esfera processual direta, né? A atuação do juiz declarando o direito naquele caso concreto. Então, a atuação do juiz criminal ela acaba sendo extremamente importante dentro desse cenário, porque ele tem uma titularidade muito forte. Mas eu quero ver com vocês os casos de impedimento e suspeição do juiz criminal. Ou seja, há situações nas quais o juiz criminal estará impedido ou suspeito. O que é isso? São circunstâncias objetivas ou subjetivas que fazem com que exista o risco, aqui a gente vai trabalhar em potência, um risco potencial de que por algum tipo de relação, ou evento, ou circunstância, aquele magistrado seja tentado ou tendente a não ser imparcial. Então, a existência das hipóteses de impedimento e a existência das hipóteses de suspeição para o juiz criminal são hipóteses nas quais eu lembro o julgador de que ele pode, em configurando uma dessas circunstâncias, estar numa zona cinzenta perigosa na qual ele não teria a imparcialidade que se espera do juízo que decide uma matéria, especialmente uma matéria criminal. Falando no português mais direto,
Se o juiz for impedido, se o juiz for suspeito, pode dar zebra. Eu costumo dizer que um juiz imparcial não é garantia de uma decisão justa, Stephanie, porque ele pode analisar mal a prova, ele pode perceber mal o direito, mas um juiz parcial é garantia de uma decisão injusta. Então, veja, um juiz imparcial não me garante de forma absoluta, Levi, que a minha decisão será justa. Mas se no caso eu tenho um juiz que seja parcial, aí a chance de uma decisão injusta é quase que absoluta. Então, esses mecanismos de impedimento e de suspeição são mecanismos, são hipóteses, são circunstâncias nas quais ou pelas quais a gente vai perceber que o magistrado, ele corre o risco de ter a sua imparcialidade maculada, e ele vai correr o risco de zebrar ali a decisão, né? Qual é a diferença básica? Daqui a pouco eu vou enumerar as hipóteses, Karen, mas qual é a diferença básica entre impedimento e suspeição? Como é que a gente vai deduzir dentro de uma característica simples? As hipóteses de impedimento são hipóteses mais objetivas, elas têm uma carga mais objetiva, consequentemente é mais fácil eu caracterizar essas hipóteses. No caso da suspeição, eu tenho uma carga maior de subjetividade. Na suspeição, eu tenho um grau de subjetividade mais evidente. Então, as hipóteses, agora a gente vai conhecer cada uma delas, as hipóteses de impedimento são mais objetivas na sua construção. As hipóteses de suspeição são um pouquinho mais subjetivas. Veja aqui o que nos diz o artigo 252. Deixa eu só complementar aqui que faltaram 2 incisos. Artigo 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado o seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade, auxiliar da Justiça ou perito. 2. Ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. 3. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. 4. Ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Então, a gente consegue perceber, Vinícius, que essas hipóteses de impedimento aí do artigo 252 são hipóteses muito objetivas na sua redação, né? Ou seja, o juiz não pode atuar num processo em que a esposa dele ou o filho dele é o advogado da parte, é o membro do Ministério Público. O juiz não pode atuar num processo em que ele atuou como promotor. O cara foi promotor, atuou naquele processo, amanhã ele passou no concurso para juiz, foi ser juiz daquela unidade judiciária e resolveu, e caiu ali para ele a decisão daquele processo. Claro que ele não pode atuar, nesse caso, como juiz. A tendência seria reproduzir a mesma visão que ele já tinha antes daquele determinado feito, comprometendo aí a sua imparcialidade. Também será impedido, vejam aí o que diz o inciso 3º, caso ele tenha atuado em outra instância. Por exemplo, o desembargador, meu chefe lá no tribunal. Durante muitos anos, ele foi juiz de 1º grau. Então, ele foi juiz do 1º grau, sentenciou aquele processo, ou tomou ali uma decisão interlocutória, ou o que quer que seja, ou seja, ele se pronunciou sobre parte do mérito, ou sobre todo o mérito daquele processo, aí ele ascendeu ao tribunal. Ele, obviamente, não vai ter a possibilidade, será impedido de atuar como desembargador relator, julgando um recurso naquele determinado caso. A tendência dele não será outra senão ratificar por completo qualquer que seja a decisão dele. Então, ele ali teria uma tendência muito clara de simplesmente ratificar aquilo que ele já entendeu. Então, a gente percebe, né, Camilinha, no artigo 252, que a gente tem aqui algo muito, 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 muito objetivo. O cara foi advogado, o cara foi juiz do 1º grau,
O cara é parte do processo, ou a esposa dele é parte daquele processo. Imagine, por exemplo, Larissa, o juiz julgar uma ação de um crime de roubo em que a vítima, a ofendida, é sua filha. Ele é impedido, né? Mas veja, aqui eu tenho algo objetivo. A representante do MP, a promotora, é a sua esposa. Não tem grande carga de subjetividade no artigo 252. Já quando eu chego no artigo 254, que ele trabalha com as hipóteses de suspeição, aí eu terei automaticamente uma carga subjetiva mais elevada. Então, no caso do artigo 254, eu tenho aí uma carga de subjetividade mais considerável. Eu vou ficar sobre o inciso primeiro, porque ele é o mais didático de todos. Então, veja o que diz o artigo 254. O juiz dar-se-á por suspeito. Aqui ele já está deixando claro, Yasmin, que o juiz deve, de ofício, reconhecer a sua suspeição, e se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Rafael, como é que a parte pode recusar esse juiz? Daqui a 2 semanas, a gente vai estudar a exceção de suspeição. Aí eu vou mostrar para vocês como é que isso se dá. Mas, a princípio, o que a gente vai perceber é a atuação aqui do juiz que, de ofício, percebendo uma dessas circunstâncias do artigo 254, deverá declarar-se suspeito. Aqui eu queria me concentrar muito no inciso primeiro. Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes, eu queria fazer 2 comentários em relação a isso. Primeiro, da forma que o CPP é redigido, essa amizade íntima ou essa inimizade grave, que o Código chama de inimigo capital, deve ser dirigida às partes. Então, o juiz não pode ser amigo da vítima, o juiz não pode ser amigo do réu. Pela redação do Código de Processo Penal, não se aplica ao advogado do réu, nem ao membro do Ministério Público. O CPC de 2015, no entanto, ele estendeu, lá no processo civil, ele estendeu, Karen, ao advogado das partes também. E a jurisprudência vem entendendo que essa extensão feita em 2015 no Código de Processo Civil deve ser aplicada por analogia ao processo penal. Então, percebam, se eu perceber que o juiz tem uma amizade íntima em relação ao advogado da parte, ou uma amizade íntima em relação ao promotor de justiça, insisto, mesmo não havendo redação expressa nesse sentido no CPP, porque vocês estão lendo junto comigo aí no inciso primeiro, ele fala de partes é réu e vítima, há um entendimento já bem sólido da jurisprudência que determina que a gente deve aplicar no CPP a mesma lógica aplicada atualmente no CPC. Então, permitiria aí uma aplicação analógica para isso. Agora, eu quero aqui entender com vocês o que é que significa amizade íntima, o que é que significa inimizade capital. A amizade íntima não é só... Deixa eu fechar essa ideia. A amizade íntima não é simplesmente eu conhecer a pessoa ou ter tido algum contato com a pessoa, eu estudei junto, trabalhei junto, não é isso. A amizade íntima, para que ela se configure aqui nos termos do que propõe aí o código, tanto o CPP quanto o CPC, é uma amizade bastante privada, uma amizade em que aquela pessoa nutre ali um sentimento de confiança, um sentimento de fidúcia, um sentimento de intimidade, de fato, com o outro, né? A gente costuma chamar, isso é muito nosso, né, do latino em geral e do brasileiro em particular, todo mundo é amigo, meu amigo, não. Aqui, a amizade aqui no sentido mais verdadeiro do termo, né? Eu já falei isso em outro contexto, falei isso no semestre passado, o esposo da Camila é um dos grandes amigos que eu tenho na minha vida, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, tenho um respeito e tenho uma gratidão em muitos aspectos, é uma pessoa que eu sei, né, até porque em vários momentos
isso já se comprovou materialmente, é uma pessoa que eu conto para praticamente tudo da minha vida, é um grande, imenso amigo. Eu, por exemplo, não teria como julgar uma ação em que ele é advogado de uma das partes, por exemplo. Então, caberia a mim declarar-me suspeito. Por quê? Porque eu já tenho um vínculo íntimo de fidúcia, de confiança com ele, que me impediria ou me faria correr um risco desnecessário de ser parcial em relação àquela demanda, porque como eu tenho uma amizade profunda, como eu tenho uma confiança excessiva, eu preciso, naturalmente, eu vou ser levado à ideia de que ele está correto, de que o argumento dele é verdadeiro e etc. É isso que o código quer evitar. Por isso que o CPC em 2015, ele dá uma avançada, Enzo. O CPP falava em partes, o CPC já vai trazer amizade com a atuação realmente do advogado e do promotor. E a inimizade, que ele também trata aí no inciso primeiro, não é que você não curte aquela pessoa, não gosta, não vai muito com a cara. Não é nesses termos, até porque nesses tempos que a gente está vivendo, cada um de nós, eu acredito que não seja só eu, né, cara, está cada dia mais antissocial, de tanta bobagem que a gente vê aí o povo falando, fazendo e agindo. A inimizade do inciso primeiro é uma inimizade verdadeira. Eu tenho um desejo de prejudicar, eu tenho um desejo de fazer com que aquela pessoa seja prejudicada naquele processo. Então, percebam que quando o código enumera como hipótese de suspeição a amizade e a inimizade, é no sentido mais profundo, mais intenso desses sentimentos. É uma amizade concreta, uma amizade verdadeira, pessoas que têm ali uma relação de fidúcia bastante íntima. Eu usei aqui o exemplo, repito, que é muito verdadeiro, do esposo da Camila, que é um grande amigo meu, que é isso, eu não teria como julgar de forma imparcial, já que eu conheço, confio e acredito que ele esteja falando a verdade. É isso que o código quer evitar, né? Da mesma forma, o juiz não teria como julgar uma pessoa, quer seja acusador, quer seja o ofendido, quer seja o réu, que ele tenha uma clara inimizade. Insisto, aqui há de ser um sentimento concreto, é uma inimizade que faz com que eu tenha interesse, vontade de prejudicá-lo, de criar ali uma situação negativa para ele. Então, é importante que a gente leia efetivamente essas situações com muita eu não vou dizer com radicalismo, mas digamos com intensidade. Uma amizade intensa é uma inimizade intensa. Por exemplo, o desembargador com quem eu trabalho, ele nos deu ordem que todos os processos, todos os recursos que cheguem a um gabinete, que sejam defendidos, representados por um determinado advogado, ele vai se dar por suspeito. Por quê? Porque é um grande amigo dele, fizeram a graduação juntas, ele é padrinho de um dos filhos desse amigo, um amigo é padrinho de um dos filhos dele, ou seja, há um vínculo ali muito intenso em relação a isso. Isso compromete que ele tenha uma isenção daquela determinada análise, tá? Pode perguntar, eu agora posso ouvir, alguém queria perguntar, não me lembro quem era. Não, professor, o senhor já respondeu já. Obrigado. Mas diga aí, Yuri, que agora eu fiquei curioso, aí fica um peso na consciência de não ter lhe ouvido naquela hora. Essa questão, a questão que o CPP faz analogia ao CPC, né? Tem se feito isso, e no meu olhar é correta essa analogia, porque esse regramento feito pelo CPC, ele é mais novo, né? Repito, é um regramento aí que a gente vai ver em 2015, portanto ele é bastante mais recente do que essa regra esculpida aí no CPP, né? Ele é mais recente, e no meu olhar, ele de fato é interessante, porque a gente, aí eu volto aqui para o que eu falava agora há pouco. O que busca essas regras, o que essas regras de impedimento e de suspeição buscam é evitar em potência algum tipo de comprometimento da imparcialidade do juiz. O que eu estou querendo dizer com isso? O fato do juiz ser amigo de uma das partes, ou inimigo, não quer dizer, cara, que necessariamente ele julgaria errado. Não quer dizer que necessariamente ele seria imparcial. O olhar, no entanto, do código é no sentido de que para que eu vou correr esse risco?
Para que eu vou manter no processo um juiz que tem ali um vínculo positivo ou negativo, favorável ou desfavorável, com quem quer que seja, criando, insisto, um risco completamente desnecessário para aquela situação. Então, na dúvida, que eu traga aquele juiz, que eu afaste aquele juiz e traga um outro juiz para o processo. A gente vai ver um pouco mais à frente, lá nas exceções, algumas semanas na frente, mas só para responder isso. As leis de organização judiciária, a lei de organização judiciária da Justiça Federal, das respectivas justiças estaduais, diz quem será o substituto do juiz. Tá? Então, na lei de organização judiciária do Estado do Ceará, há uma regrinha que diz que sempre será o juiz da próxima vara. Então, por exemplo, se o juiz da 4ª vara criminal declarou-se suspeito ou declarou-se impedido, o juiz da 5ª vara assume o processo. E assim por diante. E aqui a gente encerra a primeira parte da nossa aula, que nós falamos de sujeitos do processo. Sobre os sujeitos, Professor, alguma dúvida? Aqui, professor, rapidinho. Diga lá, tem que ser de ofício? Veja, a regra é que ele faça de ofício, mas nós vamos aprender daqui a 2 semanas que as partes elas terão um instrumento processual para utilizar sempre e quando o juiz não faça essa declaração de ofício, tá? Então, a princípio, ele deve, sim, de ofício, declarar a sua suspeição ou seu impedimento. Então, ele vai aí ter a obrigação de declarar-se de ofício. Então, a gente vai ter essa obrigação, sim. Inclusive, não no processo, mas internamente, Enzo, quando ele se declara suspeito, ele vai ter que comunicar o motivo da suspeição ao Conselho da Magistratura, que é um órgão de controle interno dos respectivos tribunais. Para evitar, eu conheci um juiz assim. Eu conheci um juiz no século passado, quando eu era estagiário, Enzo, que o critério dele de suspeição era o tamanho do processo. Se o processo fosse muito grande, fosse muito difícil, ele automaticamente era suspeito daquele processo, né? Que era, na verdade, preguiça grande dele. Então, depois da criação do CNJ e de outras normas aí que deram um corpo mais profissional ao judiciário, a gente passou a ter a ideia de que aquele juiz que, de alguma forma, está se declarando suspeito, ele vai precisar sinalizar ao seu respectivo judiciário os motivos pelos quais ele está ali fazendo aquilo. E o Conselho da Magistratura vai avaliar se aquilo ali, de fato, corresponde a um motivo válido para aquela suspeição. Diga, Camilinha. Rafa, quando o juiz ele não faz isso, ele nem se declara suspeito e nem se declara impedido, certo? Aí, no caso, as partes sabem, uma das partes realmente sabem que o cara é impedido, por exemplo. Aí a pessoa declara e tal, né, a parte contrária. Aí o cara continua dizendo que não está impedido. Aí acontece o quê? Denunciar onde? Faz o quê? Não, é o seguinte, tua pergunta é legal para gente. Vamos imaginar 3 degraus, complementando a pergunta do Enzo. Vamos imaginar o seguinte: primeiro degrau, o juiz de ofício percebe que é suspeito ou impedido e se declara como tal, manda o processo para o substituto, certo? Esse é o primeiro degrau. Mas pode ser que ele não tenha percebido aquilo, ou até ele entende que não é suspeito. A parte poderá apresentar a ele, diretamente a ele, um instituto chamado exceção de impedimento ou de suspeição. É como se eu dissesse assim: ó, juiz, o senhor não percebeu, não, mas o senhor é suspeito. Ó, o senhor não olhou muito, mas o senhor é impedido. E aí, isso vai diretamente para o juiz. Se ele acatar aquela exceção de suspeição, ou se ele acatar aquela exceção de impedimento, o que ele faz? Manda para o substituto. Agora, a tua pergunta é se ele não acata isso, ou seja, eu apresentei a exceção, disse, juiz, o senhor é suspeito, o juiz analisou aquilo ali e disse, eu não sou. Nesse caso, a gente chega no terceiro degrau. O que vai acontecer, Camilinha? Essa exceção, não o processo inteiro, só essa exceção subirá para o tribunal. No caso da Justiça Estadual, o Tribunal de Justiça, no caso da Justiça Federal, o Tribunal Regional Federal. Subirá para o tribunal. E o tribunal vai avaliar e decidir a exceção. O tribunal não vai julgar o processo. O processo continua no primeiro grau,
fica ali em stand-by, enquanto o tribunal analisa se aquele determinado juiz é suspeito ou impedido. E aí, o tribunal toma agora essa decisão, seria o terceiro degrau, ou seja, o primeiro é ele declarar-se de ofício, se não fizer, a parte apresenta a exceção, se ele acatar, ótimo, passa para o substituto, se ele não acatar, esta exceção sobe para o tribunal, e o tribunal vai julgar apenas se ele é suspeito, apenas se ele é impedido. Eu me lembro de uma exceção dessa que eu trabalhei no tribunal, há uns anos atrás, em que a parte dizia que o juiz ele era suspeito, porque todo sábado lá na cidade, era uma cidade aqui no interior, na Serra Grande, tinha um racha lá de futebol no sábado, e um sábado ele tinha jogado no time contrário ao time do réu, e por isso ele era suspeito. O tribunal disse, olha, não tem nenhum caso de suspeição aqui, o juiz fez bem de não se declarar suspeito, o juiz continua efetivamente no caso. Então, são 3 degraus aí que a gente pode percorrer, sendo a palavra final, digamos assim, do tribunal ao qual o juiz está vinculado ou subordinado. E aí o tribunal vai dizer, é suspeito ou não é suspeito, é impedido ou não é impedido. Diga. Rafa, como é o nome da coisa? É o que? Exceção de suspeição? Exceção de suspeição ou exceção de impedimento. A gente vai estudar isso daqui a 2 semanas. A gente pode entender essa exceção, Camila, como um meio de defesa processual. Né? Eu tenho aí um meio de defesa processual que vai ser dado à parte, para a parte dizer, olha, aqui eu não vou discutir que eu matei ou que eu não matei, que eu lesionei ou não lesionei. Apenas eu estou dizendo que o senhor é suspeito para me decidir ou para deliberar sobre isso. Né? A gente vai ver essas exceções já daqui a umas 2 semanas. Queridos, sobre os sujeitos, mais alguma duvidazinha? Nenhum, assim, para eu justificar aí meu salário? Nada? Nenhuma dúvida mesmo? Veja só, vamos agora para a segunda parte da aula, que é a parte mais fácil. Na verdade, o que eu vou ensinar para vocês agora, de certa forma, é uma das matérias mais fáceis que nós vamos ver durante o semestre, se não a mais fácil, que é a Lei Processual Penal no tempo e no espaço. A gente vai conhecer a Lei Processual Penal no tempo e no espaço. Lá no processo penal, lá no direito penal, lá em Penal 1, vocês usaram algumas aulas para aprender efetivamente se você aplicava a lei penal, aquelas hipóteses de territorialidade, extraterritorialidade, etc. No processo penal, a gente vai ter uma regrinha muito simples. Primeiro, o ato processual, quando eu chamo aqui de ato processual, Karen, eu estou me referindo à apresentação do recurso, a realização da audiência, a apresentação dos memoriais, sempre vai ser regido pela norma processual válida, vigente e eficaz hoje. Não quando eu realizei o fato, não quando se iniciou o processo. Portanto, o ato processual é regido pela norma processual vigente hoje. Se durante o processo aquela norma mudou, e eu vou realizar hoje o ato, eu já aplico a nova norma, mesmo que ela seja prejudicial ao réu. Aquela hipótese, aquele princípio constitucional que vocês viram lá no direito penal, que a lei penal não retroagirá, só vale para a lei penal, ela não vale para a lei processual penal. Então, imagina que quando começou o processo, o prazo para oferecimento dos memoriais finais pelas partes era de 15 dias. Durante a tramitação do processo, a lei é mudada e diz que agora esse prazo é de 5 dias. Quando eu, de fato, chegar ao final do processo e for apresentar esses memoriais, eu tenho que observar o novo prazo. Eu vou precisar observar efetivamente o novo prazo. E aquele novo prazo repito, de 5 dias. Então, sempre o ato processual ele será regido pela norma, pela regra, pela lei processual vigente na hora daquele determinado ato, na hora da realização daquele determinado ato.
Por exemplo, aconteceu há uns anos atrás, aconteceu em 2008, que houve uma reforma no Código e se aboliu um recurso, que era um recurso muito estranho que havia no processo penal, chamado protesto por novo júri. Qual foi a consequência disso? Ora, eu aboli aquele recurso, então, quando chegava ao final do processo, eu não poderia mais apresentar aquele recurso alegando que quando começou o processo ele existia, porque o que vale sempre é o momento do ato. A lei processual será aquela válida, vigente hoje. É hoje que eu vou balizar isso. Então, veja que a lei processual penal no tempo, repito, é muito simples. Ela é muito simples, porque ela vai trabalhar apenas com uma norma que seja válida hoje. Se até ontem o prazo era de 5 dias, beleza, mas se eu estou apresentando o recurso hoje e esse prazo diminuiu para 2, serão só 2 dias. Não importa se isso prejudicou o réu, porque, repito, a norma que não pode retroagir para prejudicar é a norma material penal, não a norma processual. Quanto à lei processual, veja como é muito mais simples do que o direito penal, aquelas hipóteses de leis provisórias, leis que foram alteradas no curso, diminuiu a pena, aumentou a pena, isso no processo penal é muito mais simples. Outra coisa que também é muito simples é a lei processual penal no espaço. Lá no direito penal, vocês aprenderam aquelas regras de territorialidade, extraterritorialidade, um navio brasileiro que está não sei aonde, um navio estrangeiro que está em águas territoriais brasileiras, um crime praticado contra o presidente não sei aonde. Isso é muito mais simples no processo. Por quê? Porque processo é exercício, é vinculado diretamente ao exercício da jurisdição. E a jurisdição, ela só vai até onde exista, Emily, fronteira, território. Então, a jurisdição do Brasil só vai até o território brasileiro. Então, eu só posso realizar atos processuais dentro do território brasileiro. Então, a lei processual penal no espaço é muito simples. Eu só realizo atos processuais dentro do espaço territorial brasileiro, ou seja, dentro das nossas fronteiras. Se eu preciso realizar um ato processual fora do Brasil, eu preciso obrigatoriamente que contar com a atuação, Vinícius, do outro Estado nacional, da justiça daquele outro Estado nacional. Se eu preciso citar um réu na Argentina, se eu preciso ouvir uma testemunha na Itália, eu vou enviar uma carta rogatória a esses países e vou pedir, muito gentilmente, que aqueles países me quebrem esse galho e realizem aquele ato. Eles podem dizer, não, não vou realizar. Né? E aí eu não tenho o que fazer. Eu tenho que encontrar outra solução de seguir com o processo sem aquele ato. Porque eu não posso simplesmente colocar no avião um oficial de justiça, despachá-lo à Argentina para que ele realize aquele ato. Não. Os atos processuais, eles são adstritos à fronteira, ao território, ao espaço territorial brasileiro. As únicas exceções a essa regra, a gente vai ter num ramo especializado de processo, que não é o nosso, é um ramo muito específico de processo penal, que é o direito processual penal militar. Então, no caso do direito processual penal militar, é possível, né, repito, lá no âmbito da justiça militar, aplicando o Código de Processo Penal Militar, é possível a realização de atos processuais no exterior quando o Brasil mantenha tropas militares no exterior. Por exemplo, durante aproximadamente 13 anos, o Brasil fez parte de uma missão multinacional de paz no Haiti. Então, nós mantivemos ali, durante esses 13 anos, uma unidade, um nível batalhão, a serviço da ONU. Eram militares brasileiros. Depois do terremoto, nós chegamos a enviar um segundo batalhão, nós chegamos a ter, no auge da atuação brasileira no Haiti, cerca de 2.500 militares atuando ali. Então, existia uma unidade militar lá, um quartel do Exército Brasileiro, uma companhia de fuzileiros navais da Marinha do Brasil e etc. Aí, nesse caso, como a gente tinha tropas brasileiras no exterior, a gente poderia efetivamente realizar atos processuais dentro
daquele determinado contexto, né? Poderia fazer uma audiência, poderia fazer a intimação de alguém, poderia fazer a oitiva de alguém. Por exemplo, vocês se recordam que há 2 semanas eu estive no Rio de Janeiro, na escola onde eu estudo, no Rio, eu conversava com um major do Exército Brasileiro que comandou uma unidade do Exército Brasileiro no Sudão do Sul, que tinha como responsabilidade treinar uma tropa da ONU que estava na missão ali no Sudão do Sul. Foi com uma equipe de 15, 20 militares brasileiros para fazer um treinamento a essa tropa que estava servindo sob o mandato da ONU no Sudão do Sul. É um exemplo de você ter tropas brasileiras, e eventualmente, por exemplo, se um desses militares pratica um crime militar, eu poderia realizar um ato processual lá no exterior, considerando que eu tenho tropas aquarteladas, tropas fixadas naquele território estrangeiro. Veja que é uma situação, repito, muito específica. Quando a gente trabalha com o nosso direito processual penal comum, eu tenho que realizar os atos processuais dentro do território, né? E, repito, eu vou realizar sempre o ato com a norma vigente e aplicável naquele determinado contexto. Então, como eu disse agora há pouco, é muito mais fácil a compreensão da norma processual penal no tempo e no espaço que a norma penal no tempo e no espaço. Dúvidas sobre esse monte de coisa que eu falei hoje, que foi de confuso. E é porque eu disse que era a aula mais tranquila do semestre, né? Mas, de qualquer maneira, o tema era o mais simplinho. O que é que vocês me dizem de dúvidas? Diga, Camilinha. Ei, Rafa, então tu disse que nesse momento, lá na lei penal no espaço, quando está a justiça militar, né, que no caso envolve questões militares, aí no caso pode ter todos os atos processuais, tipo audiência, citação, intimação, pode tudo. Pode. Obviamente, do ponto de vista prático, tudo é muita coisa, né? Mas não impediria, por exemplo, que eu tivesse a realização até mesmo um julgamento lá onde estiver tropas brasileiras. Eu posso deslocar, por exemplo, um fragmento da Justiça Militar para que realize lá aquele ato. Que como aquele ato foi praticado lá e o Brasil mantém tropas naquele país, eu poderia realizar todos esses atos sim. Na prática, a gente vai perceber, até por uma questão operacional mesmo, questão de organização operacional, que na maioria dos casos eu vou realizar atos pontuais, a intimação, a oitiva de alguma testemunha, uma perícia que precisa ser feita lá. Por exemplo, houve um crime dentro daquele quartel, daquela tropa brasileira, ali. Eu vou, de alguma forma, ter que fazer uma perícia no armamento que lá está. Não tinha sentido eu trazer esse armamento para o Brasil para fazer perícia. Exatamente, vou fazer perícia lá. Mas também não quer dizer que eu vá deslocar todos os atos, porque tem um custo operacional, financeiro e tudo. Mas acaba sendo a única exceção que a gente tem para a realização de atos fora do território nacional. Beleza? Queridos, na quinta-feira, a gente vai continuar, obviamente, com nossos estudos, e nós vamos ver na quinta-feira o início da investigação no processo penal. A gente vai ver como é que funciona o inquérito policial, a atuação do inquérito policial e etc. Tá? Fiquem bem, uma boa noite, se Deus quiser, a gente se encontra na próxima quinta-feira.